Evangelho segundo São João, capítulo 5. A cura de um paralítico. A leitura é extensa, mas a mensagem é curta. Pode ficar tranquilo. Nós vamos começar a ler a partir do verso 1, para nós nos inteirarmos de tudo que é esse texto e o que estava acontecendo naqueles dias. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a Tua palavra nesse instante e ministra ao nosso coração. Traz, ó Deus, lições à nossa vida. Fala ao nosso coração de tal maneira que não haja dúvidas com respeito àquilo que o Teu Espírito há de fazer. Que haja liberdade de ação desse Espírito em cada coração aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque Tu és Deus. Porque Tu és maravilhoso e enviou tão grande salvação através do Teu Filho Jesus. No nome de quem nós oramos agora. Amém. Amém. Vamos caminhar para e passo aqui com o texto, para que os irmãos possam entender bem esse momento em que Jesus Cristo está vivendo. O momento em que Jesus saía da Galileia, Jesus estava deixando a região da Galileia e estava dirigindo-se para a Judéia. Eu já falei para vocês que são 2 extremos, né? A Galileia está no norte, a Judéia está no sul, e entre um e outro está Samaria, o território dos samaritanos. Então Jesus saiu daquele tempo que ele andou ministrando, pregando na região da Galileia, chegou até a sair fora do estado de Israel naquele período. Ele esteve na região Ciro-Fenícia, né, que fazia divisa nos tempos de Jesus com Israel, e depois ele volta e agora ele desce para estar novamente na Judéia, porque ele precisava estar em Jerusalém. Uma das 3 grandes festas dos judeus estava acontecendo. As festas dos judeus eram a Páscoa, festa das trombetas ou Purim.
possivelmente Jesus estava se deslocando para uma dessas festas. Eram 3 grandes festas ao longo do ano, e o judeu tinha que se deslocar de todo o território e se dirigia para Jerusalém, porque acontecia essas festas, esse tempo de celebração acontecia exatamente no templo que ficava lá em Jerusalém. Jesus então está agora na Judeia, e Jesus em Jerusalém está se dirigindo ao templo. Esse tanque de Betesda era um tanque que ficava contíguo ao templo. É como se nós estivéssemos aqui no templo, mas aqui do lado houvesse um tanque grande. E para que eram esses tanques? Ele era dividido em 5 pavilhões. Esse tanque era para que o judeu pudesse fazer a sua lavagem cerimonial, as suas purificações. Então eles usavam aquelas águas para poder se purificarem. Mas mais do que isso, também os animais que eram oferecidos em sacrifício eram lavados nesse tanque. Muitas ovelhas eram lavadas ali. Por isso que ele era conhecido, aquela entrada ficou conhecida como Porta das Ovelhas. Então o sujeito vinha para o templo trazendo o seu animal, ele passava por ali, ou ele mesmo ia para fazer o seu lavar, né, purificador. Havia todo um cerimonial que havia sido estipulado no Antigo Testamento para isso. Então ele era rigoroso nesse aspecto e ele fazia isso. Portanto, lá junto àquele tanque, o texto está descrevendo que havia uma grande multidão próxima ali. Multidão de indivíduos que eram coxos, paralíticos, indivíduos que estavam trazendo problemas físicos horríveis e tremendos. E estavam ali em busca de uma ajuda. Olha lá no versículo de número 4. No versículo de número 4, diz que essa multidão acreditava nisso que está no versículo 4, que diz assim: esperando a multidão, né, os cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Essa era a história que corria. Esse era o dizer que corria entre os judeus ali. Por isso que os indivíduos ficavam esperando algum agito da água, como se fosse um ser sobrenatural que por lá passasse, agitasse a água, e quem chegasse primeiro, se tivesse lepra, seria curado da lepra. Se fosse cego, voltaria a enxergar. Se fosse um paralítico, voltaria a andar. Esse homem cria nesses dizeres. Essa era uma história corrente nos dias. Não sabemos a veracidade disso. Até porque esse versículo de número 4, ele é um versículo que não consta dos melhores manuscritos do Novo Testamento. Se você observar, o versículo 4 na sua Bíblia, se ela estiver sendo certinha, ele está entre colchetes. Observou isso aí? Que ele está entre colchetes? Ou a sua Bíblia não trouxe isso? Está entre colchetes, exatamente porque demonstra para nós que eles não são, esse texto não está presente nos manuscritos mais antigos, que deram margem para os demais textos de João. Essa era uma história que acontecia, que se contava. Nós não sabemos a profundidade e a veracidade disso. Mais interessante ainda é que lá no versículo 7, há uma conclusão, uma ligação desse versículo 7 com o versículo 4, onde o coxo diz isso. Ele vai ali para ser colocado dentro do tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. É isso que significa a expressão Betesda, casa de misericórdia. Então ele estava ali em busca de uma ação misericordiosa de Deus, não é? Então, amados, eu perguntei para vocês se você já tinha ficado doente. Esse homem estava há 38 anos enfermo. 38 anos. Eram quase 4 décadas doente. Há 38 anos que ficava todo colocado ali, ninguém mais acudia, ninguém mais chegava junto. 38 anos e nem a família aguentava mais estar acompanhando. Diz que ele ficava no seu leito. Esse leito, ou essa maca, era feito de um pano grosso,
não é? Onde ele ficava deitado em cima durante o dia e à noite podia se cobrir com ele. Então ele estava naquela condição ali, colocaram-no e ele ficou. Como é que a família intervinha nisso ou ajudava? Parece que muito pouco, porque ninguém defendia o paralítico, ninguém chegava junto, ninguém concorria ali para poder colocar aquele homem dentro da água. Ele disse que quando ele tentava chegar, outro chegava primeiro. Essa era uma multidão, irmãos, com certeza, uma multidão de frustrados e desafortunados da vida. Quanto tempo, tanta gente ali esperando algo assim, não é? Às vezes a vida impõe essas coisas mesmo às pessoas. Às vezes o sofrimento da vida é muito intenso, e passa ano após ano, e você continua sentindo e sofrendo. E você muitas vezes não sabe explicar o porquê das coisas. Por que será que esse homem estava paralítico há 38 anos? Você imagina algo que possa justificar essa enfermidade dele? Obviamente que o pecado cometido lá no Éden, pelos nossos pais, esse pecado trouxe consigo a morte, trouxe consigo as enfermidades, etc. e tal. Mas neste caso específico desse homem, há um pecado específico que gerou aquele estado de coisas na vida dele. Vamos virar um pouquinho a nossa página aí. Olha o versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou, agora não mais naquela área do tanque de Betesda, mas ele já estava no templo. Então Jesus encontrou com ele no templo e disse o quê? Olha, que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Então essa enfermidade desse homem possivelmente estava associada a um pecado, estava associada a algum problema da relação dele com Deus, e por isso ele ficou enfermo. E Jesus está alertando esse homem: olha, você teve a ação misericordiosa de Deus sobre a sua vida. Você foi alcançado pela graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Abra os seus olhos, não peques mais, porque senão algo pior pode acontecer com você. Amados, e é muito interessante isso, e esse sujeito parece que estava completamente desconectado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto que Jesus, ao aproximar-se dele, Jesus pergunta para ele, né, o que ele quer. Ele diz: queres ser curado? Versículo 6, queres ser curado? E ele responde, o enfermo vai responder para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro entra antes de mim. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele estava diante daquele que é o doador da vida. Ele estava diante daquele que é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E Jesus olha para ele, talvez ali deitado, espichado no chão, e diz: você quer ser curado? E ele vem com outra conversa. Ele responde o que não traz nenhuma resposta para Jesus. Fala o que não responde nada. Havia um erro de objetivo, havia uma falha em olhar para Jesus e ver que ali estava um homem que era diferenciado. Ali estava o Todo-Poderoso, ali estava aquele que estava nas origens, quando Deus estava criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ali estava o Senhor Jesus Cristo. João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no princípio, ele era o verbo de Deus, criador, a ação de Deus. E agora ele está diante desse homem e ele pergunta: você quer ser curado? Não é uma pergunta sem sentido, sem rumo, mas é uma pergunta certa. Primeiro, para que ele demonstre qual é a fé que ele tem em Jesus, para que ele demonstre o que traz no seu coração, para mostrar para Jesus. Jesus estimula a fé, Jesus estimula o altruísmo no coração dos indivíduos. Por isso Jesus disse: você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Olha, meu amigo, você quer melhorar a situação sua? Você quer voltar a ter uma vida diferenciada, como você talvez nunca teve? Porque esse homem possivelmente tinha em torno de 50 anos, a maior parte da sua vida foi entrevado, foi deitado, foi sentindo dores, sentindo-se rejeitado, sendo escória da sociedade, um pária da sociedade. E agora Jesus está falando: você quer voltar a ter uma vida plena?
e ele não sabe o que dizer para Jesus. Talvez você esteja assim nas suas orações. Talvez você esteja assim hoje e entrou aqui nesse templo dessa forma. O Senhor diz para você nesta noite o que você quer isso, você quer ser curado, você precisa ser curado, e você sai com coisas completamente diferentes, porque o seu foco não está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é quem pode mudar a sua vida. E está na hora de você agora alterar novamente o seu campo de ação. É necessário olhar exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, amados, que normalmente os doentes chegavam-se a Jesus e pediam alguma coisa. Nesse caso específico aqui, Jesus entra passa por esse pórtico das ovelhas, pela porta das ovelhas, e ele vai, no meio daquela multidão que havia ali, Jesus vai direto naquele homem, e fala com aquele homem, e se dirige àquele homem. Ele não foi aos outros, ele não chegou e fez algo por atacado. Olha, todos vocês estão curados. Pronto. Não, Jesus foi naquele indivíduo. Isso é soberania de Deus. Isso é para mostrar que Deus age como Ele quer e não como nós achamos que Ele tem que fazer, porque Ele é Deus. E louvado seja Ele por isso, porque Ele não está na dependência minha para Ele agir. Ele age independente se de eu pedir ou não pedir, Ele age. E Ele chegou naquele homem e fez aquele homem sair de uma situação de 38 anos. Ele disse: levanta, pega o teu leito e anda, vai embora, vai cuidar da sua vida. Era para naquele momento aquele homem ter feito como o cego Bartimeu, que foi outro que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Bartimeu saiu seguindo a Jesus, glorificando a Jesus, bendizendo ao Eterno. O Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu voltou a ver, a enxergar naquela saída de Jericó. Esse homem era talvez para sair dali pulando de alegria, louvando e bendizendo a Deus. Mas de repente ele encontra com os indivíduos que eram judeus, os judaizantes, e eles perguntam: oh, mas que história é essa de você estar carregando esse leito? Hoje é sábado. E ele diz: o homem lá me disse que era para eu levantar e andar e pegar o meu leito. Ele não sabia nem o nome de Jesus, nem sequer o nome. Muitas vezes as pessoas querem as bênçãos do Senhor. Muitas e muitas pessoas adentram em determinadas igrejas, procuram certas reuniões, vão em determinados cultos de libertação, disso e daquilo, porque querem exclusivamente a bênção do Senhor, mas não querem se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e a tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque querem continuar cultivando os seus pecados. Esse homem estava dessa forma. Não sabia nada sobre Jesus. E o mais interessante, quando Jesus encontra, e ele vê então que é Jesus, e ali agora tem patente que é Jesus, a primeira coisa que ele faz não é glorificar a Deus. Ele sai e vai contar para os judeus que quem fez aquilo foi Jesus. Essa foi a atitude dele. Não uma atitude de glorificação ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que nem toda enfermidade é produto do pecado, mas há pecados cometidos que geram enfermidade. São doenças ramartiagênicas, são doenças oriundas do pecado. E essa é uma forma de Deus disciplinar muitas pessoas. Quando Paulo está orientando sobre a questão da participação na Santa Ceia, Paulo diz que havia muitos doentes porque participavam indignamente à mesa do Senhor. E ele chega mesmo a dizer lá em Coríntios: participavam indignamente, se tornaram réu do corpo e do sangue, por isso haviam muitos doentes. E ele diz assim: não poucos os que dormem. Aquele dormir ali é dormir na morte, foram punidos com a morte. A gente olha sempre para Deus e fala: Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Deus é amor, mas não se esqueçam, Deus não é produto de brincadeira. Deus é Deus. Deus é maior e plenamente santo, absolutamente santo. Tenha sempre essa dimensão na sua cabeça. A intimidade que você tem com o Senhor não leva você a ser um indivíduo desrespeitoso para com Deus e para com a obra do Senhor. Abra os seus olhos com respeito a isso.
Porque muitas pessoas estão vivendo problemas sérios, porque pecam e prejudicam o corpo de Cristo. Uma certa feita, um indivíduo, nas páginas do Antigo Testamento, fez o que não devia ter sido feito. Esse homem ficou conhecido, e muito conhecido, foi Acã. Deus orientou o profeta e disse: olha, vocês vão subir para uma batalha, que ninguém pegue nada desse povo, não pegue nada, absolutamente nada. E foi justamente quando eles foram guerrear, Acã pegou uma capa babilônica, pegou moedas de ouro e prata, e levou e escondeu aquilo no fundo da sua barraca, da sua casa, e ficou escondidinho e quietinho, como se ninguém soubesse. E aí o tempo passou e veio uma nova batalha. Eles foram subir e guerrear contra uma cidade que não era nada, quase, a cidade de Ai. Era tranquilo, café pequeno para aquele dia. E eles subiram, e quando foram guerrear contra o povo da cidade de Ai, eles foram derrotados, muitos israelitas morreram. E eles voltaram chorando, aos prantos, e perguntando ao Senhor: por que, Senhor? Por que o Senhor deixou isso? Por que, Senhor? E o Senhor disse, sabe o quê? Há pecado no vosso meio. Há pecado. E Deus não pode abençoar um status quo de pecado. Não pode. Eles sofreram consequências de uma vida pecaminosa, de um ato pecaminoso. Aí você fala: mas foi uma pessoa só. Não importa, nós somos um corpo. Amados, a igreja é um corpo, e quando um peca, sofre todo o corpo. Quando um está transgredindo a vontade do Senhor, sofre o corpo inteiro. É como se uma virose atingisse o corpo. É como se uma ferida abrisse numa parte do corpo, mas o corpo sofre. E cuidado, porque Deus vai usar de meios para corrigir a sua postura, e muitas vezes Deus vai disciplinar você com algo que não vai ser muito agradável. E aquilo que poderia ser de pior para o homem, é o homem terminar os seus dias aqui, sem ter a salvação em Cristo Jesus. Aí ele vai sofrer eternamente. A Bíblia diz que ele vai para o mesmo lugar que Satanás e seus anjos, o lago que arde com fogo e enxofre pela eternidade afora. Então, amados, estamos diante de um homem que, de certa forma, os olhos estão fechados para o reconhecimento da misericórdia de Deus, para a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e que isso não esteja acontecendo com você, em nome de Jesus, que isso não esteja acontecendo com você. E por fim, amados, aqueles indivíduos judaizantes procuram Jesus, lá nos versículos finais que lemos, e Jesus então diz para ele que eles acharam ruim porque Jesus curou num sábado. E Jesus sempre mostrou que ele era maior do que o sábado, que o sábado havia sido estabelecido para o homem, não o homem para o sábado. Mas eles não conseguiam entender isso. E aí ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu também. E isso incitou mais ainda o ódio daquele povo contra Jesus. Jesus igualava-se a Deus. Jesus colocava-se no mesmo patamar de igualdade com Deus. E isso para o judeu era um absurdo, mas era verdade. O nosso Jesus é o Deus encarnado, é o Deus entre nós. Eu não sei como é que está a sua vida, querido. Não sei como é que está a sua vida, minha irmã. Eu não sei se você está com um fardo pesado, carregando aí para cima e para baixo, entra ano e sai ano. Está na hora de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Está na hora de abrir o seu coração para Jesus, porque nessa noite Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual vai ser sua resposta? Qual vai ser o seu posicionamento? O que você tem a dizer para Jesus? Pense nisso.